pessoal, boa noite, boa noite. 8 de dezembro, hoje a live promete, já passamos a audiência de 1.000 patriotas aqui e nem começamos a falar ainda, então quero agradecer a todos vocês, já peço que vocês parem o que estão fazendo, compartilhem a nossa live, comentem, coloca aqui nas mensagens qual a cidade de vocês, qual o estado. Hoje nós temos algumas pautas e também queremos focar numa pauta que, para mim, ela é muito importante, porque ela esconde aí uma estratégia que são essas invasões de propriedade. E eu tenho a grata satisfação de receber 3 deputados estaduais, além do Gustavo Vitorino, que é já cadeira cativa, que é o nosso parceiro de live aos domingos, o meu irmão, o delegado Zuco, o capitão Martim, e temos um ex-integrante, que hoje é um dos... já tem até livro lançado, que vai Brasil afora aí para explicar e para mostrar como age e quem são os terroristas. Sim, criminosos do Movimento Sem Terra. Então, Gustavão, hoje a bancada está plena aqui, Gustavo. Apresenta a galera aí. Olá, minha gente, como vão todos? Uma alegria estar com vocês todo domingo aqui, a gente se encontrando. Um abraço, coronel. Olha, a gente tem muita coisa para mostrar. Para minha satisfação, temos 2 colegas aqui da Assembleia Legislativa que são também parceiros de direita, conservadores, bolsonaristas e, assim como eu, estão indignados com a barbaridade, é assim que eu tenho que resumir, a barbaridade que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul está para fazer. Infelizmente, nós não temos, eles vão explicar, nós não temos poder legal, nós não temos um poder de impedir isso. Vamos tentar politicamente, mas é uma escolha individual de um parlamentar, e tem parlamentar ligado à invasão de terra lá dentro, sim, tem parlamentar ligado ao MST, sim, o partido inteiro, o Partido das Trevas, né, é ligado à invasão de terra. Eu tenho mais histórias escabrosas para contar, uma que começou, inclusive, nessa sexta-feira. Ou seja, enquanto isso, estão preocupados com o Bolsonaro. A ideia é perseguir o Bolsonaro de forma quase doentia. Mas o que está acontecendo parece que ninguém enxerga. Então, fico muito feliz em ter aqui o delegado Zuco, nosso deputado estadual aqui pelo Rio Grande do Sul, deputado Capitão Martin, também deputado estadual aqui pelo nosso Rio Grande do Sul, companheiros lá da Assembleia, que, repito, assim como eu, estão indignados, e temos o Pedro Pôncio, que é ex-integrante do MST e que tem muita história para contar, porque ele esteve lá dentro e viu as barbaridades que essa organização criminosa, essa organização terrorista patrocina Brasil afora. Então, é uma alegria, coronel, estar com o senhor numa semana muito complicada para nós parlamentares aqui do Rio Grande do Sul, porque vamos ter que conviver com a opinião pública julgando algo pelo qual nós não somos responsáveis, mas que vamos lutar contra, porque lugar de bandido não é ser homenageado pela Assembleia, lugar de bandido é na cadeia. Excelente, boa noite, compartilha. Olha, já estamos chegando a 2.000 pessoas com 5 minutos de live, então hoje a live promete. Eu quero mais uma vez agradecer aí ao meu irmão, o deputado delegado Zuco, ao grande parceiro de primeira ordem, Capitão Martim, que, olha, hoje eu vou botar um vídeo do Martim, vocês vão ver que ele é acelerado, quase que prende lá um prefeito. O Pedro Pôncio, como eu disse, mas antes de passar a palavra, vocês viram que a gente iniciou o vídeo, e eu vou pedir já que o delegado comente, nós passamos o vídeo da presença do Bolsonaro aqui no Estado. Mais uma vez, o presidente recebe o carinho dos gaúchos, demonstra atenção aos gaúchos, diferente do que é o governo federal, e lá na FenaSoja, 100 anos de soja no Brasil, ele veio acariciar aqui o agronegócio, que não é fascista, que não é direitista, e quer sim quem alimenta os brasileiros e parte do mundo. Meu irmão, delegado Zuco, deputado, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, meu querido irmão Luciano Zuco, tenente-coronel Zuco. Vitorino, agradeço aí pela oportunidade de estar aqui nessa live tão importante que é transmitida para todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. O Pedro, o meu querido amigo, colega, capitão Martim também. Dizer que nós assistimos tudo
da Assembleia Legislativa, essa visita do presidente Bolsonaro. Temos pautas muito importantes em votação na terça-feira dessa semana, que vai se iniciar amanhã. São 35 projetos que irão à votação e nós estamos muito preocupados que a Assembleia também seja alvo de líderes de uma facção, na verdade, de uma organização criminosa que é o MST, que pratica invasões, que quebra prédios públicos, que danifica a propriedade privada, que normalmente pratica esses atos com extrema violência e não raras vezes fazendo uso de crianças e mulheres nas suas ações. A Assembleia está entregando uma medalha para essas pessoas, mas não são os deputados que votaram por essa medalha. Foi a mesa diretora da Assembleia que decidiu. Inclusive, eu sei que o capitão Martim já tentou reverter isso na própria mesa. Nós vamos tentar novamente, protocolamos um pedido de reconsideração da mesa, pois entendemos que esse cidadão não representa esta legislatura. É uma medalha que está sendo concedida pela legislatura, mas não nos representa. Não representa sequer o Estado do Rio Grande do Sul, e esse cidadão realmente não é bem-vindo na Assembleia. Temo por algo pior, porque esse movimento estará lá dentro para fazer essa entrega de medalhas. Quem sabe o que possa acontecer nesse dia, porque os deputados não querem esse STED dentro da Assembleia, muito menos recebendo medalhas. Com relação ao nosso presidente, sempre atraindo multidões, arrastando multidões, nós não vemos a hora de chegar, é claro que cada ano ao seu passo, mas a gente não vê a hora de chegar em 2026 para que a gente possa novamente colocar o nosso presidente no poder, na presidência da República, para que o Brasil volte a ser um país que olha para frente, que olha pelo liberalismo econômico, pela verdade, pelos valores conservadores que nós tanto defendemos, com todos os senhores aí que estão nessa live, de moralidade, de probidade, que nós não temos no atual governo, que é o governo petista, que já demonstrou um fracasso. Nós estamos em meio a $1 a R$6, com a economia em frangalhos. São muitos assuntos, mas esse da homenagem do Stedley é muito preocupante, porque dá a impressão para o agricultor do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul é um estado eminentemente agrícola e pecuária junto, que nós estamos satisfeitos com o MST, que nós estamos incentivando as invasões. Tivemos 2 invasões semana passada, essa semana que passou, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, a impressão que dá é que a Assembleia, que os deputados estão favoráveis a tudo que está acontecendo, e não é verdade. Tenho certeza que nosso querido Martim e o Vitorino também vão nos ajudar nessa pauta de impedir essa homenagem. Essa homenagem nos preocupa muito. A Assembleia tem muita coisa importante para decidir esta semana, que se inicia, e na outra semana ainda, e não é hora para líder de uma organização criminosa estar lá, debochando da sociedade gaúcha, recebendo um prêmio. Olha só, um prêmio, uma pessoa que já cometeu crime, que já teve seu pedido de prisão solicitada em várias oportunidades, e agora está indo lá na Assembleia a convite de um deputado que fez o convite da entrega dessa medalha para ele. Infelizmente, a mesa diretora vai ficar marcada por esse fato de ter aprovado uma homenagem que não é a homenagem dos gaúchos. Tenho certeza que as pessoas que nos assistem não querem homenagear o Stedley na Assembleia no dia 16. Parabéns pela fala, e é importante, Martim, tu esclarecer, porque as pessoas estão entrando aqui. Agora o delegado comentou, mas explica um pouquinho, depois a gente vai passar para o Ponço, Pedro Ponço, que vai dizer quem é Stedley. Então explica o que aconteceu, porque as pessoas estão perguntando, tem gente de todo o Brasil, tem gente até de fora, acabou de entrar aqui, um amigo que está nos assistindo de Portugal, já passamos de 2.000 patriotas, chegando a 2.500 já. Então, pessoal, compartilha e comenta, enquanto o capitão Martim vai explicar o que aconteceu, por que aqui no Rio Grande do Sul o pessoal está em alvoroço. Quem é que quer propor a medalha e quem aprovou essa medalha? Capitão Martins, boa noite. Boa noite, meu irmão Zuco, o Rodrigo Zuco, nosso delegado Zuco, grande amigo Vitorino, Pedro Ponço, grande abraço aí, já li seu livro ali, e infelizmente tudo que tu botou no livro eu vi na prática, nessa semana bem conturbada que teve aqui no Rio Grande do Sul com 2 invasões, mas a gente vai falar ao longo da live. Zuco, eu vou explicar para o pessoal o que é a medalha Mérito Farroupilha, que tem muita gente que é de fora do estado, até mesmo os gaúchos aqui não conhecem como é que funciona o trâmite dessa medalha. Essa é uma medalha em iniciativa da Assembleia Legislativa, através de uma resolução de mesa. Então, a mesa da casa, uma resolução interna da casa, concede essa honraria, que é o Mérito Farroupilha. Cada deputado pode realizar uma indicação para essa medalha por legislatura. No caso,
final de fevereiro, início de março desse ano, o deputado estadual Adão Preto, que é irmão, que vocês estão lembrados, do que foi candidato a governador de Gado Preto, que são oriundos desse movimento sem terra, do MST. Ele colocou para aprovação da mesa que ele iria dar medalha para o João Sted, do MST, e se pegar a justificativa lá, Zuco, está bem clara. Vou dar a medalha ao líder do MST. E, infelizmente, foi aprovada pela mesa diretora da Assembleia. No mesmo semana, lá em março desse ano, quando teve aprovação, eu já comecei a levantar, pegar notícias passadas do repúdio a isso, a mobilização para tentar impedir essa medalha, e no momento eu coloquei uma moção de repúdio para retirar a concessão dessa medalha. Hoje, essa moção já está com mais de 25 mil assinaturas, Zuco. E a ideia, todos estão nos ouvindo, é amanhã protocolar na mesa essa moção, que está tudo explicadinho lá, pela CPF, todo mundo que assinou, protocolar na mesa, a fim que seja revista essa homenagem por uma aclamação popular. Nós não podemos permitir que a maior honraria do Parlamento Gaúcho, que é o Mérito Farroupilha, seja concedida para esse marginal que propaga invasão de terra, e ainda mais dos últimos acontecimentos que tiveram aqui no Rio Grande do Sul, que teve nessa semana aqui no Rio Grande do Sul, que, digo, Zuco, foi uma vitória. Infelizmente, eu queria muito estar recepcionando o nosso presidente Bolsonaro, mas estava desde terça-feira, quando o primeiro arame de cerca foi rompido lá em Pedras Altas. Eu estava presente e, infelizmente, não pude estar acompanhando. Peraí. Gravando só para mim ou para vocês também? Eu acho que você está travando, Zuco. Travou o do Zuco para mim. O Martin... O Martin eu estou ouvindo normalmente, Delegado, o Martin eu ouvi normalmente. Acho que só você, Zuco, está travando aí. Tá bom, continua aí, Martim. Então, Zuco, infelizmente não estava presente recepcionando o nosso sempre presidente Bolsonaro, mas foi uma causa nobre e foi algo histórico aqui no Rio Grande do Sul, Zuco, porque foi a primeira vez pelos produtores rurais. A gente chegou a realizar uma assembleia na quinta-feira, que juntamos lá no local da invasão, na Coxilha. Mais de 400 produtores rurais estavam presentes e era unânime falando que foi histórico, porque foi a primeira vez que uma invasão foi coibida, os invasores foram retirados sem a necessidade de uma liminar judicial, e sim pelo funcionamento, que deveria ser assim sempre, da estrutura de segurança pública do nosso Estado. E nesse momento, eu deixaria um parabéns à Brigada Militar, na figura do Coronel Fioli, do subcomandante Coronel Douglas, que cumpriram com o seu dever. No primeiro indício ali que iria começar a invasão, entrei em contato, solicitei o apoio da Brigada Militar, em tempo recorde, o batalhão de choque lá de Pelotas se fez presente e retirou esses invasores do local que eles tinham invadido e foram para uma via pública, mas isso a gente vamos falar ao longo da live aí. Tá bom. Pedro, eu vou botar 2 vídeos, esse vídeo, um que o Capitão Martim comentou agora, e outro que foi a minha abordagem lá com o ministro Lewandowski. Depois eu quero que tu faça uma rápida análise aí do que, né, as pessoas precisam te conhecer, né? Tu lançou um livro também sobre isso, e a gente fica realmente indignado, quem conheceu o movimento MST fica indignado em ver um político, independente de ser de esquerda, homenagear na semana onde eles cometem invasão, e a gente não fala aqui só de esbulho possessório, fala de outros crimes, mas eu quero que tu comente, vou pedir para o Melo colocar o vídeo do Capitão Martim, e a minha abordagem depois, Pedro, eu vou querer que tu comente para nós, por favor. O pessoal do assentamento paga imposto? Paga imposto o pessoal do assentamento? Não vou parar enquanto o senhor não for condenado. Não é da prefeitura, é dinheiro de todos nós que estava patrocinando uma invasão. Isso é um fato. Não estava apoiando a invasão? Quando eles chegaram a me fazer esse pedido, eu simplesmente fui entender. O que eu vi, o senhor estava apoiando uma invasão. Não estou falando que estou fazendo invasão. No primeiros momentos, estava a retroescavadeira lá, adentrou a um terreno invadido, e o senhor está falando para os que o senhor agiu
por terceiros. O senhor, como prefeito, não teve a responsabilidade de checar a informação. De quem, prefeito? De água. Do pessoal do movimento. E a caixa d'água também era da prefeitura, que estava em cima do caminhão? A caixa d'água é da prefeitura. Porque aquilo ali foi invasão. No momento que uma propriedade privada e entrou, é invasão. E eu posso afirmar. Eu vou levar todos esses dados para o Ministério Público, sair daqui, levar isso daí, e não vou parar enquanto o senhor não responder para esse ato de probabilidade. Eu vou acusar você de atentado sem acusação que dentro. Negativo. Como que não? Eu estou aqui vindo como fiscal do povo para fiscalizar. E o senhor caiu em probidade administrativa e estava apoiando uma invasão. Não caiu. Eu sou defensor do povo. Eu sou defensor. Não, o senhor é defensor de marginal e organização criminosa. Eu estou aqui defendendo aqueles que trabalham. Mas não tem esse papo não, a gente vai realmente levar esse material para a justiça. Eu disse simplesmente não paga os impostos. Eu pago imposto. O pessoal do assentamento paga imposto? Paga imposto o pessoal do assentamento? Mas, prefeito, deve ser levado a coisa e não vou parar enquanto o senhor não for condenado. Entendido. Hoje, ministro, digo para o senhor, da minha decepção, eu fui presidente da CPI do MST. E eu vi aqui que não é só o esbulho possessório. Tem muitas famílias que querem o acesso à terra. E acredito que Vossa Excelência seja a favor disso. Mas no momento que sai o esbulho possessório, vem porte legal de arma, vem trabalho análogo à escravidão, vem corrupção de menores. Hoje o meu estado, ministro, que clama, que chora, Rio Grande do Sul, que passou por o pior período da história, notícias, né, que vão perder recursos, 2 propriedades foram invadidas, propriedades produtivas, e eu sei que Vossa Excelência tem carinho pelo movimento, mas eu acredito que não tenha carinho pelos crimes que eles cometem. Então também um posicionamento de Vossa Excelência sobre qual é a atitude que o senhor irá tomar a partir dessa escalada de invasões, visto que durante a CPI do MST terminou, mas agora novamente voltou. Pedro Pôncio, eu queria te escutar, né, tu como ex-integrante do MST, vendo essa barbaridade, né, de um político querer presentear Pedro Stedley, cara que é um líder de um movimento que tem cunho eleitoreiro, econômico, político. A gente viu o capitão Martim ali corretamente abordando um prefeito que vai ter que responder na justiça. Inclusive, eu já quero provocar os 3 amigos para que protocolem amanhã uma CPI para investigar essa invasão, porque essa prefeitura não pode fazer isso. Então, acredito que cabe uma CPI na Assembleia contra essas invasões, coisa que fizemos no cenário federal e foi muito positivo. Mas, Pedro, se tu puderes aí dar um histórico breve, não muito longo, sobre essa questão do MST para todos que estão nos assistindo aqui. Primeiramente, boa noite, quero cumprimentar vocês que sim, realmente mereciam e merecem, né, essa honraria, essa medalha por defender os proprietários, os produtores rurais, sobretudo, né, do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos vendo hoje realmente uma inversão completa de valores. Então, antes de tudo, quero parabenizar aqui nomes que, apesar de alguns eu não conhecer pessoalmente, conheço a história de vocês e sempre que falo, principalmente com o pessoal do Invasão Zero, o nome de vocês logo é citado. O deputado Gustavo Vitorino, deputado Capitão Martim também, não conheço pessoalmente, mas conheço a sua luta. Delegado Zucco também, uma honra estar aqui, né, essa família Zucco aí que tem feito a diferença, e também ao deputado Zucco, né, que presidiu aí a CPI do MST, que revelou aí também os bastidores, a face oculta desse movimento terrorista, né, e foi mais um pêndulo aí nessa luta importante para nós expormos e acabarmos de uma vez com esse movimento criminoso e terrorista. Antes de mais nada, é muito importante o dia de hoje, né? Hoje é emblemático, nós estamos no dia 8 de dezembro, aonde políticos e militantes de esquerda, incluindo os do MST, estão acusando a direita sobre algo que aconteceu em 8 de janeiro, né? Nos chamando de terrorista, quando senhorinhas oravam com a Bíblia na mão, ali protestando e pedindo mais transparência no processo eleitoral, quando, na verdade, a medalha que está sendo dada a esse João Pedro Stedley, líder e mentor desse movimento que aterroriza o Brasil há mais de 40 anos, essa medalha deveria ser dada ao policial militar Valdeci, né, que em 8 de agosto de 1990
teve a sua vida ceifada e o seu pescoço degolado por uma foice de um integrante do MST. Então, 3 8 de janeiro aí para ficar marcado, para as pessoas nunca esquecerem da luta contra a tirania, contra esses grupos terroristas que querem implantar uma ditadura no nosso país e promover o caos. Vamos lá, né? João Pedro Stede. É muito importante eu ir um pouquinho aqui na história, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas para a gente entender de fato do que se trata o Movimento Sem Terra. Quando nós temos ali a década de 50, 60, surge um movimento rural lá no Nordeste, né, sob a liderança de Francisco Julião, que depois se torna também um político, um deputado. E esse movimento, que se chamava Ligas Camponesas, ele foi um movimento rural que logo mais à frente foi cooptado pela União Soviética, ali no período da Guerra Fria, para então ser um braço armado dos comunistas da União Soviética no Brasil. Eles tinham uma agência de espionagem no Brasil e tentaram dar um golpe comunista no Brasil. Isso é muito importante ser falado. Os comunistas usaram esse movimento rural chamado Ligas Camponesas para tentar dar um golpe na República do Brasil, e então, logo mais que os militares assumem o poder, esse movimento terrorista, que tinha treinamento de guerrilha cubana, que tinha financiamento da União Soviética, ele é colocado na ilegalidade. Mas os comunistas, como sabemos, eles nunca deixaram essa luta, essa tentativa de criar uma revolução socialista no Brasil, colocar fim à propriedade privada, atacar os produtores rurais e o agronegócio, atacar os conservadores e os cristãos do nosso país. Então ficaram ali 20 anos se preparando para retornar com as Ligas Camponesas, com esse movimento terrorista, com esse movimento que tinha ligações com grupos terroristas em vários países. E o que acontece? Nesse tempo surge no Brasil também um movimento católico, onde, na verdade, a União Soviética cria um movimento, na verdade, anticristão, mas também chamado de cristão, que é a Teologia da Libertação, que é um falso catolicismo, né? Que é uma falsa teologia de Cristo, onde eles misturam marxismo com a religião católica, e então criam as comunidades eclesiais de base, eles criam todo um movimento ali cultural para tentar avançar com o fim do cristianismo no Brasil. Resultado, um homem chamado João Pedro Stedley, olha que interessante, que naquele tempo era nada mais que um sindicalista e um marxista estudioso também, que buscava ali o retorno dessas ligas camponesas. Eles se aproveitam de um conflito que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, na Encruzilhada do Natalino, em 1979, aonde índios caigangues estavam em confronto com alguns camponeses recebem terra no Mato Grosso, ali do governador, e vão para lá, outros decidem ficar. E então esses marxistas que participavam de uma frente católica chamada Comissão Pastoral da Terra, se aproveitam da dor e do sofrimento daquelas pessoas pobres, cerca de 500 famílias, fragilizadas ali pela situação daquele conflito com os índios, e o João Pedro Stede rapidamente se põe em prontidão para, entre grandes aspas, ajudá-los. Então pegam ali os padres da Teologia da Libertação, que são marxistas, são falsos cristãos, né? E vão até Encruzilhada do Natalino e começam a convencer, gente. O que eu estou dizendo aqui pode ser encontrado na própria literatura do João Pedro Stedley, o livro Brava Gente. Eles convencem aquelas famílias pobres a invadir a terra Macalli e depois a Fazenda Brilhante. Então, essas duas fazendas, Macalli e Brilhante, no ano de 1979, dando início ao retorno das invasões de terra no Brasil. As pessoas que participaram dessa invasão, deputado Zucco, é muito importante frisar, elas sequer sabiam o que estavam fazendo. Elas não sabiam absolutamente para onde estavam indo, mas entraram naquele caminhão, fizeram essa primeira invasão, e aí com o desgaste ali do período militar, da imagem do período militar, então, quando se emplaca a Constituição de 1988, eles deixam lá nessa Constituição uma brecha para o MST, de certa forma relativizando a propriedade privada. Então, a mesma Constituição que garante o direito à propriedade privada diz lá que essa terra tem que produzir, ela tem que ter um processo social, né? Ela tem que garantir o direito social, e esse direito social, que é muito relativizado, então
pelos marxistas, e aí a gente vê o quê? Que esse movimento hoje, 40 anos depois, são milhões, já não milhares, mas milhões de pessoas pobres e vulneráveis, onde o MST, de forma criminosa, vai na periferia das cidades, fazendo um trabalho de base, chamando essas pessoas para os acampamentos e depois passando por um processo árduo e longo de manipulação intelectual, manipulação religiosa, né? O MST é uma seita religiosa com todas as letras que usa de artifícios religiosos para convencer pessoas pobres, vulneráveis, pessoas inclusive despolitizadas a cometerem crimes. É muito importante ressaltar, quando eu entrei no MST, por exemplo, eu tinha 11 anos de idade, e então nós fomos submetidos a um processo de lavagem cerebral tão profundo, porque nós não tínhamos sequer o que comer. Então imagina uma família que não tem o que comer, está agora num barraco de lona, e eles então usam de toda uma manipulação para dizer que as pessoas estarão supostamente ocupando e não invadindo, como eles gostam de dizer, uma terra que na verdade não é do fazendeiro, uma terra que é pública. Então há muita manipulação nas informações. Se você conseguir entrevistar cada uma dessas famílias que estão produzindo invasões no Rio Grande do Sul, deputado Zucco, você vai perceber que essas pessoas sequer sabem o que estão fazendo. Elas estão em condição de vulnerabilidade social, elas estão em condição de miserabilidade e elas, de fato, estão ali sendo manipuladas em todas as informações que dão para a maioria, pelo menos para a maioria dessas famílias. Nós sabemos sim que há pessoas de mau caráter, sabemos sim que há pessoas mal intencionadas, mas o fato é que grande parte dessas pessoas são pessoas vulneráveis que o MST usa como massa de manobra. Então a pergunta que eu faço diante de tudo isso é: honra ao mérito para quem? Para um homem que manipula pessoas e famílias pobres no Brasil há 40 anos? Para um homem chamado João Pedro Stedley, que é um marxista, cuja ideologia que ele defende é anticristã, né, que é contra os valores do povo do Rio Grande do Sul? Como dar medalha para um homem cujos valores da sua ideologia é completamente antagônico? O povo do Rio Grande do Sul é um povo cristão, o povo do Rio Grande do Sul é um povo trabalhador, o povo do Rio Grande do Sul é um povo, sobretudo guerreiro, que trabalha para colocar comida na mesa. E, Pedro, historicamente... Deixa eu só dar uma entrevista aqui, só para a gente objetivar também. É muito importante tudo que tu está falando, mas eu quero escutar o Gustavo agora também, e tu complementa, por favor, Pedro, porque ali na CPI do MST, e por isso que eu acho difícil, né, por mais que eu peça para os deputados que estão aqui propor uma CPI, mas hoje em dia o governador aqui de estado, ele é de esquerda, ele já assumiu isso, inclusive, na campanha, então talvez ele faça com que os demais deputados ali do governo não assinem. Mas Eduardo Leite, que ficou do lado do PT em Pelotas, escancaradamente pedindo voto, não sei se ele não vai querer, foi lá fazer videozinho quando o MST falou que estava dando alimento, uma parte que eu sempre falo, tem pessoas ali que são enganadas, pessoas que realmente querem um pedaço de terra, mas que não recebem condições, porque é um movimento político, ideológico político. Mas, Gustavo, eu queria te escutar, porque eu sei que tu também, junto do Invasão Zero, tu já trabalhou essa pauta. O que a Assembleia efetivamente pode fazer, não só em relação a essa medalha, o capitão Martim já está acionando a justiça contra o prefeito. É possível abrir uma CPI aqui no Estado? E mais, né? Tu acredita que essa homenagem tem como ser revertida, já que teve votação, inclusive, de deputados de outros partidos, Gustavo? Olha, eu acho improvável, mas a mesa da Assembleia vai ser acionada. Nós, do Republicanos, pelo menos nós três que aqui estamos, eu, o delegado, o capitão Martim, nós vamos acionar, vamos peticionar junto à mesa diretora para que reveja essa homenagem e, em sendo mantida, eu vou dar o nome de um por um dos deputados que aprovaram essa medalha. Porque as pessoas têm que saber quem é que aprovou. Não foi nós, não foi o capitão Martim, não foi o delegado Zucco, não foi eu. Os parlamentares que aprovaram essa homenagem, nós vamos dar o nome de todos eles que aprovaram. Olha, os parlamentares fulano, 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 votaram a favor dessa homenagem.
Por favor, e não me venha com essa história de que é tradição, é história da Assembleia Legislativa. Eu quero que a história se exploda. Eu quero que a história vá para o diabo que o carregue. Eu quero respeito. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul tem que ser respeitada. E isso que estão fazendo é um desrespeito. Então, desde já, estou antecipando. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar Invasão Zero aqui no Rio Grande do Sul. Vou convocar uma reunião de emergência dessa frente parlamentar. Vou ter confirmado a presença do delegado Zucco na mesa comigo, o capitão Martin na mesa comigo. Nós três vamos acionar outros parlamentares que eventualmente queiram participar dessa reunião. Vou encaminhar ao secretário Sandro Caron um convite para que ele compareça nessa reunião de emergência da Frente Parlamentar Invasão Zero, que já está implantada, que já existe, é uma realidade, e que eu vou, essa semana, tentar realizar essa reunião em caráter emergencial. Eu quero autoridades, eu quero representante do governo do Estado também. É preciso que as pessoas se manifestem. Eu quero a justiça, eu vou encaminhar ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Alexandre Saltos, para que ele também se faça representar. Se não puder ir, que mande um promotor. Mas eu quero uma atitude. Porque, para que vocês tenham ideia, na sexta-feira, o maior projeto aeronáutico da história moderna do Brasil, que está para ser implantado aqui, que é a Aeromote, a Linguaíba, maior projeto, com um aeroporto com uma pista de 1.800 metros. Pois bem, essa área foi invadida na sexta-feira por meia dúzia de índios, dizendo que tinha um cemitério lá de índios e não sei o quê. Invadiram. O prefeito Maranata confirmou para mim ontem essa informação, disse, Vitor, nós vamos tentar, o governo do estado vai ter que se mexer, alguma autoridade tem que se mexer. E eu vou, essa semana, acionar essas autoridades. Nós temos 3 parlamentares aqui que essa semana vão se reunir, vamos enfrentar isso de frente, e tem mais, eu vou dar o nome, a começar pelo proponente, deputado Adão Preto, que foi quem solicitou essa homenagem. Deputado Adão Preto, que é aliado do MST, que é aliado dos invasores de terra, e que eles vêm com aquele discurso de sempre. Pois bem, hoje existe uma lei no Rio Grande do Sul, é lei, invasor de terra perde o cargo. Perde o cargo. Essa lei é uma realidade. Essa lei foi aprovada no Rio Grande do Sul, uma lei criada por mim. Portanto, eu exijo que as autoridades imediatamente, atendendo o pedido do capitão Marte, atendendo um pedido para cumprimento da lei, que o Ministério Público imediatamente afaste o prefeito, aquele prefeito que vocês viram no vídeo, ele tem que ser afastado de forma liminar e imediata, porque ele é aliado, ele é ex-invasor de terra, é ex-MST. Portanto, aquele prefeito precisa ser afastado e, desde já, vou pedir uma atenção especial ao sul do estado, onde o PT venceu eleições em Pelotas, em Rio Grande, em Bagé, em São Lourenço do Sul, e que devem, muito em breve, ter mais casos de invasão. Então, é hora de se cobrar das autoridades, é hora de dar o nome das autoridades e o nome dos deputados que vão manter essa homenagem, porque nós, pelo menos 3 assinaturas nós temos aqui, nós vamos encaminhar à mesa diretor uma reavaliação, uma reconsideração sobre a concessão dessa medalha, porque não se pode encaminhar, não se pode dar a mais alta honraria do Parlamento Gaúcho a um cidadão como esse. É jogar essa honraria na lata de lixo. E isso eu tenho certeza, nenhum de nós 3 parlamentares aqui aceitamos. Muito bom, obrigado, Gustavo. Gente, vamos lá, vamos compartilhar e comentar. Já passamos de 4 mil inscritos, ou melhor, audiência, mais de 4 mil, e a gente só aumenta. São centenas de comentários baixando a lenha em relação a isso. As pessoas querem que sejam colocados nomes, porque é isso, muita gente está vinculando a Assembleia Legislativa, está dizendo que a Assembleia aprovou, e não é verdade. A mesa diretora, que são 5, 6 deputados, agora me foge o número exato, que fez uma votação. Existe esse migué aí de que, mas é tradição. Não é, não. Ninguém está falando de homenagem a um deputado de esquerda. Ninguém está falando, nós estamos falando de homenagem a um criminoso, que na semana onde ele foi votado, invadiram 2 propriedades. Eu vou botar agora um vídeo que um cara que também é de esquerda e que também já não acredita mais, eu vou querer que o delegado comente, depois o Martim, que é em relação ao momento da esquerda no Brasil.
Melo, coloca aí o vídeo do Ciro Gomes para que a gente possa avaliar também como está tendo não só o MST faz cagada, mas também o governo federal. Coloca aí, Melo. Dólar passando de R$6, juro para cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad, isso tudo vai impactar muito pesadamente todos nós. Por isso a gente precisa prestar muita atenção, gente querida. Eu vou falar o que realmente foi apresentado para o povo brasileiro e o que nós devemos entender que está acontecendo no Brasil. Assista esse vídeo, curta e compartilhe. O governo prometeu um ajuste fiscal, mas o que nós vimos na prática foi apenas um aumento no arroxo do salário mínimo, afetando diretamente os mais pobres, os aposentados e todos os que recebem, por exemplo, o BPC, como crianças autistas e idosos adoentados. Os beneficiários do INSS, os aposentados, mais ainda gravemente. A promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que saiu em todas as manchetes, não é para valer. Se for valer, é só para o ano de 2026, lá daqui um ano e meio. E o aumento de impostos para os mais ricos também só vai acontecer, e olhe lá, se acontecer, que eu duvido, lá na frente em 2026. Então, o que já está em vigor agora é o mero corte do salário mínimo, enquanto a banqueirada e os rentistas, a turma que vive da agiotagem oficial, continuam completamente tranquilos, ou mais ou menos. Além disso, o governo anunciou um pacote para economizar 327 bilhões de reais até 2030. Mas adivinhe, metade desse monte de dinheiro virá dos mais pobres. 110 bilhões serão cortados do salário mínimo e 42 bilhões na contabilidade da educação através do Fundeb. E o pior, a população vai ganhar o que os americanos chamam de peanuts, como dizem os americanos, apenas aquelas coisinhas menores. O governo também quer prorrogar a DRU, presta atenção, que retira apenas 30%, ou seja, quase um terço de todas as receitas da Previdência Social para alimentar os juros e o bolso sem fundo dos banqueiros. E, ao mesmo tempo, cortam 7 bilhões da Lei Aldir Blanc, que é fomenta a cultura, e ninguém fala nada sobre isso. Nem a mídia, nem a esquerda. Estamos vivendo uma crise fiscal realmente sem precedentes. O modelo econômico adotado desde 1999 é insustentável e apenas transfere a riqueza dos trabalhadores para uma minoria de rentistas que controla o poder político e a mídia. Em 2024, preste bem atenção, o Brasil registrou um déficit recorde de 1 trilhão e 93 bilhões de reais, sendo que 869 bilhões de reais apenas com juros da dívida pública. E a dívida pública já ultrapassou os 9 trilhões de reais, crescendo quase 2 trilhões de reais neste governo Lula. A pressão dos credores está aumentando, encurtando os prazos e elevando os juros. O Brasil já paga os juros mais altos do mundo, o que eleva a inflação e o dólar. E ao invés de resolver, a política de juros só piora a situação. O déficit nas contas do Brasil com o estrangeiro, que são contas em dólar, também já é um dos maiores da história. 2% do PIB, o que faz o dólar subir ainda mais e eleva o preço dos produtos essenciais, como os remédios e aluguel. Sem crescimento, a dívida só aumenta e o povo paga a conta. Em 2025, a expectativa é que a Selic, a taxa de juros básica da economia, suba ainda mais, aprofundando a crise. O governo Lula e o PT estão comprometendo não só o presente, mas o futuro do Brasil com um modelo econômico falido e fracassado. Precisamos urgentemente de mudanças ou a situação só vai piorar. Delegado, quem imaginou Ciro Gomes baixando a lenha no Lula? Acabei de receber, além de tudo que ele falou em relação à economia, que realmente está já acabando a gordura de Paulo Guedes e Bolsonaro, agora já começou o endividamento, começou as prateleiras do supermercado mostrarem os valores exorbitantes da picanha, inclusive. Eu recebi agora uma mensagem, os últimos 7 anos, eles que falam tanto em saúde, criticaram tanto o Bolsonaro, em 7 anos, 4.300 mortes da dengue, e só em 2024 já temos 5.900 mortos. Um exemplo de quem fala e não faz. Eu queria te escutar, porque a gente está vendo na prática, isso vimos na eleição agora em 24, nas eleições de vereadores e prefeitos, que a direita aumentou, e que a gente acredita que até 26 todo o Brasil acorde e, se Deus quiser, a gente volte e a esquerda acabe no nosso país.
Bom, só para não deixar passar o tema da homenagem, que muito bem falou o Vitorino e todos os colegas que estão aqui na live, dizer que é apologia ao crime, elogiar, defender ou justificar um crime ou um criminoso, que é o caso, em público. Olha o risco que nós corremos no dia 16 desse cidadão lá na Assembleia começar a defender as invasões de terras. Ele estará cometendo um crime em flagrante delito, e poderá ser preso, sim, sair preso da Assembleia Legislativa. E os deputados que estiverem apoiando esse criminoso estarão também incidindo no crime de apologia ao crime, podendo serem responsabilizados. E nós não queremos, a Assembleia não pode ser palco de barbáries. É por isso que a gente não quer esse cidadão lá na Assembleia. Vamos esperar a compreensão por parte dos deputados. Agora, o Ciro Gomes, voltando ao tema aqui do Ciro Gomes, que fez o L a vida inteira, agora, de uma hora para outra, resolveu fazer oposição ao governo Lula. Ele não tem credibilidade, mas o que ele fala é verdade. Nós estamos enfrentando uma situação catastrófica em termos econômicos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil todo. Um dólar a R$ 6,07. Nunca havia fechado tão alto. Isso vai repercutir na inflação, no preço dos alimentos, do pãozinho, aquele do trigo que nós importamos. Isso vai pesar na bolsa do cidadão, daqueles que mais necessitam. E o governo Lula comete erro atrás de erro. Esse déficit anual. Agora, quer apresentou para o Congresso o deputado federal Luciano Zucco o pacote de corte de gastos ali, que já vimos que não é o suficiente. É um governo que gasta muito, gasta mal, quebra o Brasil. As estatais começaram a dar prejuízo novamente e nós estamos começando a pipocar também denúncias de corrupção, como não poderia deixar de ser. Não tem governo petista Lula que não tenha corrupção no meio, que hajam denúncias, e nós já estamos vendo isso também no quarto mandato, no terceiro mandato do Lula, em sequência agora, depois da Dilma, do Lula, mais uma vez eles voltam para destruir a economia do nosso país. Nós temos que ficar muito atentos. No nosso terreno aqui do Rio Grande do Sul, daquilo que a gente pode fazer é esperar que os nossos deputados federais, os nossos senadores tomem as providências necessárias para que o STF pare de mandar no Brasil, que quem manda hoje no Brasil é um ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa responsabilização é para os senadores do Rio Grande do Sul, inclusive, botar o dedo na ferida e fazer com que isso não aconteça mais. Pessoas sendo presas. Agora nós temos o deputado federal Marcelo Von Hatten respondendo a processo por ter falado aquilo que ele pensa na tribuna. O Brasil está tomado de comunistas, Tenente Coronel Zucco. E nós não podemos deixar que eles continuem acabaram com a democracia. Nós não temos mais democracia. Amanhã depois, Vitorino Martim, é nós que estaremos sendo responsabilizados por falarmos aquilo que a gente acredita, lá na Assembleia, lá no plenário, falarmos que nós acreditamos e pensamos com referência a essas pessoas. Temos que tomar a nossa medida necessária, mas o Congresso Nacional, Tenente Coronel Zucco, é quem cabe fazer todas essas reformas que nós precisamos. Infelizmente, nossa atribuição é só em âmbito estadual, legislações estaduais. Nós temos feito a nossa parte, o Vitorino tem projetos de lei nessa área, o Martim também. Eu fiz um projeto de lei também que está tramitando inconcebivelmente, está parado na CCJ, que a CCJ não anda na Assembleia Legislativa, que proíbe a venda de produtos produzidos pelo MST. Sempre que for invadida uma terra, os produtos que forem produzidos lá, seja arroz, feijão, seja o que for, não poderão ser vendidos. Por quê? Porque é muito simples. Produtos que vêm do crime não podem ser postos comercializados. Então, se está produzido de forma ilegal, se a terra foi invadida com cometimento de crime, não pode vender no Rio Grande do Sul. E o projeto tem gente sentada em cima do projeto na CCJ, da base do governo, como acontece com vários projetos. O Vitorino e o Martins sabem muito bem disso. Dizer mais uma vez que nós não vamos admitir, nós vamos tomar nossas providências, Luciano e Pôncio, na Assembleia, para que esse cidadão não vá lá receber homenagem, desaforando o agricultor e o produtor rural do Rio Grande do Sul. Excelente, obrigado. É isso aí mesmo, a gente tem que se posicionar. Gente, vamos compartilhando, comentando. Passamos de 5.000 patriotas ao vivo aqui. Eu vou pedir agora para o Melo colocar o vídeo da Janjômetra e o Martim vai comentar, porque, olha, teve lá uma iniciativa de um deputado estadual de São Paulo que realmente está tendo uma repercussão nacional. Coloca aí, Melo. Estadual de São Paulo, Guto Zacarias do União Brasil, Zilzil, anunciou o lançamento de um portal voltado para o monitoramento dos gastos da gastona do presidente. Da primeira-dama Janja, com o slogan, aspas, medindo
o quanto ela esbanja do seu suor. O Janja Palusa tinha que entrar, eu acho que não entra também, né? Não era um evento do governo, não entra. Evento contra a fome, o primeiro evento contra a fome que os artistas não deram nada, mas receberam o dinheiro do povo que passa fome. Exato. O janjômetro já passa de 63 milhões de reais para uma pessoa que não tem função pública, que não foi eleita, que poderia usar o cargo e a visibilidade que ela tem na condição de primeira-dama do Brasil, de esposa do presidente da República, para poder, de repente, diminuir as queimadas no Amazonas, cuidar melhor ou chamar a atenção para os cuidados que o próprio governo do marido dela não faz com os Yanomamis, ou seja, tem uma função ali que outras primeiras damas na história do Brasil já tiveram. Triste isso, mais triste ainda é ver que nós estamos numa situação tão ruim política no Brasil que é necessário um deputado estadual, nem é competência dele, pensar em fiscalizar a primeira dama do Brasil, ou seja, 594 deputados, senadores e deputados não tiveram essa ideia de olhar um pouquinho como está gastando a primeira-dama da República Federativa do Brasil. Tem um ditado que é muito fácil e é muito claro. Só fica rico ou permanece rico quem não joga dinheiro fora. Ela não precisa se preocupar em jogar dinheiro fora porque o dinheiro não é dela. Esse que é o grande problema. O dinheiro é do povo brasileiro. Então ela pode fazer o que ela quiser. Não é nem atribuição do Guto Zacarias, mas independentemente das pessoas gostarem ou não dele, é interessante o que ele fez. Mas isso não cabe ao marido, o Lula olhar pra Janja e saber esse como, quando e onde? Caberia a ele, mas ele não vai se aventurar a decidir isso. A função da primeira-dama é acompanhar o presidente da República, ponto. Ou fazer determinadas atribuições no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, que possa contribuir para o desempenho do presidente da República, não ficar aparecendo mais do que ele, ficar brincando de blogueirinha, ficar brincando de dizer que ela quer roupa, quer isso, quer aquilo, que ela quer uma cascata, que ela quer sofá, porque isso não... Capitão Martim, o absurdo que a gente está vendo, né, uma primeira-dama que a gente fala esbanja como oposição, mas na realidade ela desrespeita, né, não só em relação aos gastos públicos, desrespeita a diplomacia ao provocar aí um integrante do governo Trump. E eu queria também o teu comentário nessa área, já que tu também trabalha muito essa pauta da transparência, dos gastos públicos. É inadmissível, Martim, do que a gente está vendo do governo federal. Duco, mete agora. O janjômetro aí mostra o que ela gastando milhões, isso o que está mostrando, fora o que está atrás da cortina que a gente não vê. E agora uma fiscalização constante. Mas o que eu gostaria de aproveitar a oportunidade, só pegando o gancho novamente, a gente está em 5 mil patriotas. Eu gostaria que o Melo colocasse um link da moção de repúdio à medalha do João Pedro Stede. E eu peço para cada patriota que está aí ir lá, assinar a moção e passar para mínimo 5 patriotas. Hoje a gente tem 25 mil assinaturas. Será, patriotas, que a gente consegue dobrar esse número até amanhã? Lança um desafio e será entregue amanhã, isso aí lá na mesa, juntamente com meus colegas Vitorino, Zucco, para a mesa para mostrar como a aclamação popular. É um clamor popular para esse marginal não ter essa medalha. E junto com isso, eu gostaria de falar, Zucco e colegas e o Pedro, outras medidas legais estão sendo tomadas. Eu peço a todos que entrem lá no meu Instagram, acompanhem. O link dessa moção também está nos stories, porque a gente precisa tomar outras ações que serão tomadas amanhã. A questão do prefeito, Zucco, e o Pedro tocou muito isso. Vitorino, é aquela velha história da peruca ali. Eu comecei puxando um fiozinho, daqui a pouco está vindo a peruca toda na minha mão. Infelizmente, muitas situações eu não posso falar nessa live, porque é fruto de uma investigação que está sendo realizada pela Polícia Civil, mas eu digo para todos, Zucco é muito maior do que a gente pensa. Eu destapei uma rede criminosa lá no município de Pedras Altas, que é assustador. Não é questão de um prefeito só. E como mostrou no vídeo lá, no momento que eu indaguei o prefeito, ele tentou sair pela tangente, mas no momento ele foi bem claro. Eu mandei tudo para lá, minha cunhada estava lá, minha filha estava lá, e não tinha como não apoiar eles. Apoiaram com reta escavadeira, pessoal da prefeitura. Delegado Zucco, incluiu em vários crimes, incidiu em vários crimes. Martim, e o que eu gostaria de deixar também um agradecimento. Um agradecimento só, passar. Zucco, Ministério Público, Vitorino, Alexandre Saltes, Tribunal de Contas, secretário Caron, desde a terça-feira foram incansáveis, já
Na terça-feira mesmo, encaminhei denúncia para o Ministério Público, já está em investigação, assim como na Secretaria de Segurança Pública e no Tribunal de Contas. Por que eles não foram presos em flagrante, Martim? Desculpe, Biju, pode falar. Por que eles não foram presos em flagrante? Exatamente, foi essa a indagação que eu fiz na hora. Vamos questionar a Brigada Militar sempre que acontecer invasão no Rio Grande do Sul, imediatamente vá até o local e prenda em flagrante delito essas pessoas, os líderes principalmente. Não vão querer que levem mulheres e crianças para a prisão, como fizeram lá no dia 8 de janeiro. Mas a Brigada Militar deveria ter... Desculpa, Martim. Exatamente. E outra coisa, Vitorino, que a lei seja aplicada, eles perderam o cargo, é muito importante aquela lei que eu coloquei em conjunto com o amigo do cadastro. Porque a gente precisava... Todo aquele mundo, pessoal que invadiu, tem que ser feito um cadastro. Mesma coisa, Zu, que a nossa ministra Damares está cobrando, o cadastro dos pedófilos, dos abusadores em nível nacional. A gente tem que ter um cadastro dos invasores. Tendo esse cadastro, a gente vai poder realmente cumprir a lei de tirar todo mundo de cargo, qualquer benefício do governo. E é isso que a gente está buscando. Agora só, Pedro, tu sabe que quando eu entrei na... Martim, só para ajudar aí a tua iniciativa... Tu coloca ali, eu vou pedir para o Gustavo Vitorino, para o delegado, para o Pedro Ponce, vou botar também no meu stories, né, o link. Então, quem puder acessar as redes sociais desses parlamentares ali, curtir, comentar, porque vocês vão gostar muito, que ali vai estar o link martim.rs repúdio MST. Mas cada deputado coloca no seu stories que faz o link ali para a gente poder botar o maior número possível. Continue, e só para falar, Zuco, Pedro, tu sabe que quando eu entrei lá, a gente entrou na prefeitura, eu como deputado, temos aqui o Vitorino, o delegado Zuco, são advogados, pode falar. Entrei na prefeitura, estava a porta aberta durante o expediente, a secretária nos levou para o gabinete do prefeito, que o prefeito não estava na prefeitura, a secretária teve que ligar para ele, e no final, Pedro, sabe o que ele me acusou? Que eu estava invadindo a prefeitura, Vitorino. Aí eu falei para eles, não, prefeito, não é invasão. Vocês não gostam de falar com ocupação, então eu estou ocupando aqui para colocar as reivindicações. E outra coisa muito importante, Pedro, que eu li no seu livro e agora você falou, Zuco, você sabe que na terça-feira, quando eu cheguei lá, o pessoal até da Brigada Militar ficou com medo e receio, mas a gente não pode ter receio nesse momento. Eu fui lá no meio dos manifestantes e chamei os líderes do MST para conversar. Tinha poucos líderes. E Pedro me assustou que lá são verdadeiros inocentes úteis. Eles estavam na... Não, a gente veio para cá porque o meu lote é o lote tal. Avisaram que já está esse local de desapropriação. Eles mentem para esse pessoal. Eu falei, cara, não tem desapropriação nenhuma aqui. Vocês estão incutindo em invasão. E todos ali falaram, não, a gente está aqui para ocupar. O lote já foi feito pelo INCRA. Eu não vou me adentrar mais porque está rolando uma investigação, mas fulano de tal falou que já estava... esse lote pronto, e eu só estou vindo aqui para tomar posse do meu lote. Então foram enganados. Eu falei, vocês foram enganados. Tanto que isso daí criou um estresse dentro do acampamento, que não durou 2 dias o acampamento, depois da invasão, e se dissipou. Então é uma organização criminosa, tem modus operantes, e principal, enganam aquelas pessoas que estão ali junto. Excelente. Pessoal, vamos compartilhar, comentar, depois coloquem aí. Já tem várias pessoas comentando que assinaram aqui a moção de repúdio. Vamos pegar mais assinaturas para que realmente a gente consiga evitar. Acho difícil, mas eu confio nessa bancada aí, que eu não tenho dúvida que no mínimo vai lotar para vaiar se porventura esses canalhas conseguirem avançar. Porque eu vi, durante a CPI do MST, Gustavo, eu vi crianças, mulheres, trabalho análogo à escravidão, vi muita mentira, vi muita politicagem, vi muita maldade, pessoas que são enganadas com a promessa de terem uma propriedade, de produzir, e são aí envolvidas no movimento que o Pedro falou. Inclusive, eu indico aí o livro do Pedro Ponce, um baita livro que trata aí sobre o MST, mostra aí para nós a face oculta do MST. Quem puder comprar esse livro vai realmente entender quem são os integrantes e qual o intuito desse movimento social. Gente, a live foi tão boa que já voou, e eu quero aí 1 minutinho só, nós vamos fazer uma retap numa próxima oportunidade, 1 minutinho para que cada um fale a sua mensagem aí, e depois, pessoal, fiquem aí para ver 3 vídeos, que são vídeos bem importantes. Fique até o final para assistir 3 vídeos bem curtinhos, não chega a 1 minuto, mas que vale a pena. Pedro, seu 1 minuto de consideração, por favor. Pessoal, quero agradecer
também quero fazer 2 pedidos de forma muito rápida. A primeira é que todos assinem essa moção de repúdio, né, a essa honraria que está sendo feita a um criminoso e líder de um movimento criminoso. Vamos divulgar, vou divulgar nos meus stories, nas minhas redes sociais. E também quero convocar toda a população do Rio Grande do Sul a divulgar e assinar a Brasil Paralelo. O Guilherme Boulos está usando o Ministério Público agora para perseguir a Brasil Paralelo, dizendo que eles estão fazendo revisionismo histórico, porque lá também tem um documentário muito importante mostrando a face oculta do MST. Então, olha que loucura, né? Eles falando sobre que o Brasil Paralelo está promovendo doutrinação ideológica, quando, na verdade, é isso que eles fazem. O próprio Plano Nacional de Educação está lotado de MST e pouco de português, matemática e geografia. Seguimos nessa luta, uma honra estar aqui entre esses grandes guerreiros que lutam contra esse movimento terrorista. Podem contar comigo, estou à disposição, inclusive, para ir aí sempre que vocês precisarem, para a gente continuar movimentando o povo. Então fica aqui o meu muito obrigado e esses 2 pedidos que eu faço. Obrigado, Zuco. Ó, já te indico para tu trazer uns 50 livros pro dia 16 para vender, 50, 100, 200, para vender, se porventura esses caras quiserem homenagear esse criminoso. Enfim, Martim, por favor, aí sua consideração final. Zuco, Vitorino, delegado Zuco, Pedro, novamente, assinem essa moção. Tenho certeza que vai ser uma mobilização de todos os patriotas, de todo mundo, para a gente, no mínimo, dobrar essas assinaturas no momento que eu entregar amanhã na mesa diretora esse clamor da população. E eu falo para você, Zuco e Vitorino, eu estou confiante que a gente vai conseguir fazer a diferença e não deixar esse marginal ser homenageado. Peço que compartilhem, que entrem no meu Instagram e aguardem cenas dos próximos capítulos, que a gente vai estar se mobilizando de uma forma nunca vista e com medidas legais para que esse absurdo não se concretize. E se concretizar, a gente possa ali na frente reverter essa situação. Eu não vou parar, igual eu falei para aquele prefeito. Eu não vou parar enquanto aquele prefeito e todo mundo que estiver envolvido esteja preso, delegado Zuco. E bem como eu não vou parar enquanto quiserem homenagear marginais, criminosos aqui no nosso estado. É isso que eu tenho a falar e muito obrigado pelo carinho de todos aí que estão nos ajudando. Eu sei, Zuco, agora estou sentindo um pouquinho do que tu passou, a pressão como presidente da CPI do MST. Mas eu tenho certeza, com esse time aqui, Pedro, Gustavo Vitorino, delegado Zuco, coronel Zuco, tu nos ajudando, tenho certeza que a gente vai fazer diferença. Muito obrigado por tudo. Excelente. Delegado Zuco, esse cara aí tem que cuidar para não sair de lá preso, hein? Suas considerações. Exatamente. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Pela primeira vez na live do Tenente Coronel Zuco e do Vitorino, que a gente assiste todo final de semana, estar aqui podendo falar com esse grande público de direita conservadora que assistem. E os da esquerda estão nos vendo também, Vitorino. Eles estão ali fazendo cortezinho, se preparando, daqui a pouco até para entrar com medidas judiciais, não tem problema. A gente enfrentou de frente a criminalidade, a vida toda eu enfrentei o criminoso. E agora não vai ser lá na Assembleia que eu vou deixar de combater o crime, mas muito antes, pelo contrário. Se fizer apologia ao crime lá na Assembleia, vai sair de lá com voz de prisão, vai ser preso em flagrante e vai ser encaminhado para a delegacia. Pode ter certeza disso. Martim, parabéns pelo teu trabalho. Cuidado, Martim, porque se isso aí vai parar no Supremo Tribunal Federal, eles vão tentar fazer uma represália, mas nós estamos do teu lado, Martim. A verdade sempre aparece, pessoal. E não adianta tentar esconder embaixo do pano, para baixo do tapete, essa podridão que é o MST, esse movimento que eu sempre digo, Pedro, é o movimento criminoso travestido de social, que é o movimento dos sem terras. Olha, quem sabe a gente vai ter aí, no último ano da legislatura, alguém à frente da Assembleia para poder colocar freio nesse pessoal. Gustavo, suas considerações, por favor. Bom, eu queria, antes de mais nada, parabenizar os meus colegas da Assembleia, porque nós estamos de mãos dadas nessa luta. Não aceitamos o que está acontecendo. Eu espero contar com o apoio da bancada conservadora, ou seja, de outros partidos que estejam conosco, partidos bolsonaristas, porque eu duvido que algum bolsonarista concorde com isso. Então, desde já, estou conclamando esses bolsonaristas a estarem conosco. E eu vou deixar bem claro, nós vamos encaminhar um pedido de reconsideração à mesa da Assembleia, e se a mesa da Assembleia mantiver essa homenagem,
Nós vamos dar o nome dos parlamentares, vamos citar os parlamentares que aprovaram essa moção e que mantiveram, através do pedido de reconsideração, essa homenagem. E, por favor, desde já, estou deixando bem claro, não vem com essa história de que é histórico na Assembleia, porque não é histórico na Assembleia homenagear quem lidera bandidos. Então, desde já, a gente vai iniciar uma luta política e esperamos contar com as pessoas de bem, aqueles que preservam, defendem a liberdade, defendem a família e impedem, acima de tudo, que criminosos como esse avancem, que crimes como esse avancem. Porque tentar impedir o maior investimento aeronáutico da história do Rio Grande do Sul com uma invasão liderada por políticos, essas invasões que o capitão Mate foi acompanhar de perto lá, está enfrentando de peito aberto, tudo isso é organização criminosa. Isso não é fazer política, isso é crime. É crime e crime tem que ser punido. E sabe por quê que Jair Bolsonaro foi o presidente que mais entregou título de terra? Porque a esquerda não entrega título de terra. Ela quer que essas pessoas fiquem sob o seu jugo. Ela quer que essas pessoas fiquem sendo dominadas, mandadas, trabalhando como escravas para eles. Essa é a verdade. Porque Jair Bolsonaro entregou mais títulos de terra do que qualquer outro presidente da história moderna do Brasil. Então, todos juntos. Vamos lutar. Domingo que vem a gente vai estar de volta aqui a partir das 7 horas. Desde já, muito obrigado. Um abraço aos meus colegas da Assembleia. Amanhã nós estamos juntos na Assembleia. Pedro, grande abraço, Pedro. Valeu pela participação e, acima de tudo, pela dignidade. Ver um homem digno sempre nos inspira. Um abraço a todos. É isso aí, pessoal. Quero que vocês compartilhem essa live para mais gente assistir. Da mesma forma, lá na Movimento Invasão Zero, na Câmara Federal, nós vamos acionar também judicialmente, vamos acompanhar. Eu quero parabenizar e agradecer ao delegado Zuco, capitão Martim, Pedro Ponce e ao Gustavão. Fiquem um pouquinho mais para assistir o vídeo e até domingo que vem, 19 horas. Um abração, até lá. Mostra a medalha pra nós. É, pessoal. É do homem. O cara é bravo aí, ó. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Podem ter certeza, o que vim de porcaria, que for para facilitar a vida de bandido, para prejudicar o cidadão de bem, vocês vão contar com uma oposição ferrenha. Esse sistema que vai acabar com a liberdade de imprensa e de expressão no Brasil. Bandido, vagabundo pode matar quem quiser lá, tira o corpo aqui embaixo, tá tudo certo. A polícia não pode subir atrás da vagabundagem. Enquanto isso, brigadianos prendendo e eles soltando, policiais civis investigando e eles soltando.